Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre o Google Apresentações, né? Sobre o conteúdo de processamento de textos, na verdade, né? O Google Apresentações é uma ferramenta que a gente está utilizando, né? Uma dentre várias que existem. Pessoal, em um documento de texto, né? É muito comum a gente ter ilustrações. Então, olha só, deixa eu olhar uma ilustração aqui, dessa forma aqui, tá pessoal? E a gente tem que saber como trabalhar com essa ilustração, né? Então a gente tem aqui, primeiro, a ilustração em si, né? Em cima dela nós temos o título, então essa ilustração ela tem que ter primeiro uma identificação, né? Seguida do número, no caso aqui figura 7, e uma descrição, né? Para essa figura. Então aqui a gente tem o título e a gente tem aqui a fonte, tá pessoal? Então essa imagem ela veio de algum lugar, né? Ou você capturou ou você criou, então a gente precisa colocar uma fonte. Se a gente observar aqui as regras, né? Nossas normas que a gente está seguindo, como é que ela fala, né? Então a gente tem a ilustração, né? O título dela tem que aparecer na parte superior, precedido de sua palavra designativa, né? Figura, gráfico, tá? Seguida do número e travessão. Então a legenda tem que ser na parte inferior, tá? Que é opcional, então às vezes a legenda quer explicar alguma coisa nessa ilustração. E a presença da fonte é obrigatória, né? Quando a autoria da ilustração for o próprio autor do relatório, deve conter a fonte e arquivo pessoal. E aqui fala como é que tem que ser as normas para o título, para a ilustração em si e para a legenda das ilustrações, tá, pessoal? E a fonte. Então, tem um exemplo como que ela tem que ficar no documento, né? Então se a gente observar esse documento que vocês estão desenvolvendo, né, que a gente vem desenvolvendo, eu deixei aqui, ó, figura 1, né, que é o espaço onde eu vou inserir essa figura. Então eu vou apagar esse texto, né, vou deixar uma linha em branco e vou pegar a primeira figura. Então aqui eu tenho, né, várias imagens na pasta que eu compartilhei com vocês. Eu vou pegar essa figura 1, eu vou clicar, eu vou arrastar aqui no meu documento e aí eu vou soltar ela aqui no local. Então essa é uma forma que eu tenho para inserir a figura. A outra forma eu posso vir inserir imagem, tá? Fazer o upload do computador e selecionar aqui a imagem, tá? Que eu quero inserir, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai diminuir um pouco o tamanho, né? Porque vocês percebem que essa imagem ela tá estourando aqui na margem. Então aqui em opções de imagem, tamanho e rotação, tá? Eu vou colocar a largura de 11 centímetros dessa imagem. Como aqui está marcado bloquear proporção, ele calcula a altura automaticamente, né? Então a imagem ela tem que ser centralizada, pessoal. Vocês percebem que ela está mais para a direita aqui. Por quê? Porque existe um recuo de primeira linha, né? A imagem ela está num parágrafo também. Então todos aqueles espaçamentos, recuo que a gente aplica ao texto, também é aplicado à imagem, tá, pessoal? Então nesse caso eu tenho que, olha só, lembrar de remover esse recuo. Por que ele está aqui, né? Porque na verdade o nosso texto normal a gente, né, deixou ele padrão recuo. Então se eu não remover esse recuo de primeira linha, a imagem não vai ficar centralizada, tá? Bom, após isso a gente vai inserir o título, tá, pessoal, né, dessa primeira imagem. Deixa eu verificar aqui qual que é, tá? Então figura 1, manejo alimentar. Isso aqui a gente vai digitar mesmo, né? Vou pressionar a tecla Enter, tá? Figura 1, no caso aqui do Google Apresentações, tá? Opa, alterei o zoom sem querer aqui. Figura 1, manejo alimentar, tá? Ponto. Alimentar, tá errado aqui, tá? E aí, pessoal, após a imagem, tá? Eu vou clicar, né, aqui no final dela, pressionar a tecla Enter e colocar a fonte, tá? Fonte, arquivo pessoal, né, 2015. Bom, então como que é a formatação, pessoal? A imagem em si não tem nenhum espaçamento antes e depois. Então aqui em espaçamento entre linhas eu vou deixar ele simples, tá? E aqui em espaçamento personalizado, ó, antes e depois, 0, ok? Já, primeiro, né, o título, o limite dele, né, ele precisa começar aqui, ó, junto com a imagem, né, e terminar junto com a imagem. Então primeiro eu vou remover aquele recuo de primeira linha que a gente tinha, tá? E eu vou clicar aqui na régua para ajustar o recuo deslocado até, né, o limite aqui da imagem. Olha só, então, né, o título deve começar aqui. Se ele fosse grande, eu deveria ajustar também o recuo aqui à direita, né, para que ele terminasse, aliás, rente com a imagem. Mas não é esse caso, não é o nosso caso, porque o nosso caso o título é curto, né? E aí, pessoal, o espaçamento, né, a fonte Arial 12, tá? Isso aqui está correto. O espaçamento é simples, tá?
E o espaçamento aqui, espaçamento personalizado, antes é de meio centímetro, mas né, aqui a gente está colocando espaçamento em pontos. Lá naquelas normas, né, aqui na apresentação, olha só, desculpa, aqui nas orientações gerais a gente tem mais ou menos, né, quanto que equivale meio centímetro em pontos, 14 pontos, tá? Mais ou menos. Então antes, né, eu coloco 14 pontos, tá, pessoal? Só que olha o que aconteceu, né? O título, ele ficou, né, numa linha, numa página, na verdade, a imagem em outra. Então, vamos ver aqui em parágrafo, ó, desculpa, deixa eu ver se aqui, não, espaçamento, entre linhas, ó, aqui, manter com o próximo, tá? O que acontece? Aqui em formatar, né, eu vou clicar primeiro aqui no título, tá? Formatar, espaçamento entre linhas, manter com o próximo. O que é isso? Eu estou dizendo que esse texto, esse parágrafo, né, ele sempre vai ter que ser mantido junto com esse. Então, no caso aqui, como a imagem não cabe na página de cima, ela vai ficar na página de baixo, tá? Na próxima página, na verdade. Pessoal, e a fonte? Né? A fonte, o alinhamento dela é justificado, o tamanho dela é menor, né? A fonte é Arial mesmo, mas o tamanho é menor, é 10. E assim como o título, eu preciso ajustar o recuo aqui à esquerda para ele começar rente com a imagem, tá? E o espaçamento agora é o contrário, né? Primeiro, o espaçamento aqui é simples. E o espaçamento depois, que é 14 pontos. Então, por que isso? Porque eu tenho espaço, né, entre o texto aqui, entre a fonte e o texto, né? Assim como eu tenho espaço aqui entre o título e o texto anterior dele, né? Então, pessoal, dessa forma aqui, né, é que vocês devem formatar todas as figuras desse documento. Então, eu vou inserir mais uma aqui, ó, tá? Inserir imagem, fazer o upload do computador. Então, relembrando, eu vou alterar aqui, né, em tamanho e posição a largura dela para 11 centímetros. Eu vou centralizar essa imagem e vou remover o recuo de primeira linha que tem nesse parágrafo, né? Vou clicar aqui no final dela, porque, pessoal, quando eu clico no final dela, eu estou formatando o parágrafo que a imagem se encontra. Então, olha só que as opções aqui em cima, não sei se vocês percebem, mas elas mudam, né? Então, eu vou alterar aqui para espaçamento simples, né? Então, eu vou colocar aqui pressionar Enter, vou aplicar aqui o título, né? E aí eu vou organizar ele, tá, pessoal? Vou remover o recuo de primeira linha, tá? Colocar o recuo deslocado, vou alterar o espaçamento entre linhas para simples e o espaçamento antes 14 pontos, que é justamente esse espaço aqui entre o texto, né, e o título. E eu vou copiar essa fonte, para mim não precisar ficar, né, colocando em cada uma, né, se ela for igual, eu vou copiar e colar, tá? Então, pessoal, dessa forma, né, que vocês devem proceder com as demais figuras. No caso aqui, figura 3, tá? Figura 4 e assim por diante. Esse documento, se eu não me engano, tem 6 ou 7 imagens, tá? Para vocês inserirem. Beleza?